As recentes revelações do real motivo do fim do Kid Abelha mostram mais uma vez que os fãs não sabem nada a respeito do que rola nas entranhas de uma banda. É a respeito disso que eu vou falar nesse vídeo, presta atenção. Fala batera, eu sou Ivan Buzik, baterista do Dr. Sin. Que batera você é? Nunca fez aula? Tá começando absolutamente do zero? Tá à procura de um método sério, comprovado? Você é um batera avançado? Gostaria de inserir no seu estilo ideias novas, levadas diferentes, técnicas que vão te levar para o próximo nível? O Ivan Buzik Curso Bateria foi feito pensado em vocês todos. Durante o confinamento, meu curso está tendo mais de 50% de desconto. E como você sabe, o confinamento está acabando e, obviamente, o desconto. Mais de 40 aulas, vários bônus e acesso vitalício. Suporte via WhatsApp comigo mesmo. Só não vou conseguir segurar esse desconto de quarentena por muito tempo mais. Então não desperdice essa oportunidade única. Clique agora no link abaixo e vamos juntos para a bateria. Meu amigo e minha amiga, recentemente vieram à tona os reais motivos que levaram o Kid Abelha, um dos grandes nomes do pop brasileiro, a encerrar suas atividades. E não teve nada a ver com o comunicado oficial na época. Antes de eu entrar nesse papo, você evidentemente que vai fazer sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E você deve lembrar que na época que veio o anúncio do término da banda, a vocalista Paula Toller, ela assumiu que a decisão foi exclusivamente dela, dizendo que ela não sentia mais o espírito do grupo, que ela estava desestimulada para lançar coisas novas. É claro que tudo isso veio em decorrência da implantação de uma carreira solo dela. Isso ficou muito claro. Para quem tinha um mínimo de percepção na época, já dava para sacar isso. Mas assim, isso ficou muito claro recentemente numa live reunindo 3 ex-bateristas que tocaram com o Kid Abelha. 3 ótimos bateristas, o Cadu Menezes, o Cláudio Infante e o Adal Fonseca. E eles comentaram nessa live a trajetória do grupo e falaram a respeito da separação que aconteceu em 2016. E eles disseram textualmente que tudo foi feito para que a Paula Toller se concentrasse única e exclusivamente numa carreira solo. Porque, segundo eles, o empresário da banda na época convenceu a Paula de que ela seria uma grande diva da música brasileira. Diva. E diva no mesmo naipe da Maria Bethânia, da Gal Costa. O pior é que a Paula Toller acreditou nisso. Meu amigo, minha amiga, vamos combinar que a Paula Toller se transformar numa diva da música brasileira era tão improvável quanto eu substituir o Lars Ulrich no Metallica. Sabe? Não vai acontecer isso nunca. Obviamente, os outros 2 integrantes do Kid Abelha, né? O saxofonista Jorge Israel e o guitarrista Bruno Fortunato, os caras ficaram vendidos, né? Porque assim, os 2 não têm a menor condição artística de ir além do que ser integrante de uma banda, de trabalhar com outros artistas, cara. Nenhum dos 2 tem condição de seguir em carreiras solos. Não dá. Esse exemplo do que aconteceu, e é curioso, cara, que depois que surgiu essa live, começaram a pipocar na imprensa algumas matérias assim, super elogiosas em relação a Paula Toller, em relação à carreira solo dela, que é uma carreira solo bem medíocre. Esse caso específico do Kid Abelha, ele mostra como
ele mostra uma coisa que acontece com muita frequência e os fãs não sabem, cara, que é a enorme influência que o empresário tem na cabeça de determinadas pessoas e de convencer essas pessoas que elas são muito maiores do que elas realmente são, cara, ou do que elas realmente podem ser. No caso da Paula Toller, por exemplo, que sempre foi uma vocalista bem ruim, né? Quem assistiu shows da Paula, do Kid de Abelha nos anos 80, nos anos 90, era assim, era um festival de desafinações. Quando você para pra pensar na transformação da Paula Toller numa diva, é um negócio que beira a insanidade. Por mais linda que ela tenha ficado com o passar do tempo. Paula Toller é uma mulher belíssima, né? Melhorou como cantora? Melhorou um pouquinho, né? Agora, você pode ter certeza que a maioria dos problemas dentro de uma banda famosa começa a aparecer no exato momento em que a camaradagem entre os envolvidos vai embora. O caso do Kid de Abelha foi outro exemplo disso. Você tem uma banda famosa, quando essa camaradagem ela vai embora, quando ninguém mais entra na mesma van, quando ninguém mais viaja no mesmo ônibus, quando ninguém mais toma café da manhã, almoça e janta juntos, quando começam as divisões de convivência entre a banda e o artista com os músicos de apoio e desses músicos de apoio com os demais integrantes da equipe técnica, você tá entendendo? Eu posso apostar quanto você quiser que nos últimos anos, cara, a Paula Toller provavelmente tinha um carro só pra ela. Que ela não viajava mais com o Jorge Israel, com o Bruno Fortunato, com os caras da... Nada. Eu aposto quanto você quiser que ela tinha um quarto... um quarto só pra ela, ok. Mas assim, ela tinha um carro só pra ela. Ela viajava separado. Pode apostar. Você tem todo esse quadro. E aí acontecem as discussões com grana, a respeito de grana. Então, meu amigo, aí já era, tá? E esse distanciamento inclui aquilo que deve ser ou não divulgado para o público. São inúmeros os casos em que as bandas acabam sem que os motivos reais sejam esclarecidos, né? O Cream, né? Aquele trio do Eric Clapton com o Jack Bruce e o Ginger Baker, quando eles primeiro que eles terminaram nos anos 60, no final dos anos 60, porque o Jack Bruce e o DJ Baker não se suportavam, né? Teve briga de um puxando a faca pro outro, uma coisa incrível. Quando eles fizeram aquela volta para fazer aquela grande turnê, que inclusive rendeu um DVD bem legal, eles fizeram só 3 shows, cara. Por quê? Porque o Jack Bruce e o DJ Baker brigaram de novo. E aí o Eric Clapton chegou e falou assim, não, chega. O The Police, que acabou porque o Sting e o Stuart Copeland frequentemente brigavam com troca de soco. Quando eles voltaram ativa para fazer aquela turnê, acabou a turnê, a banda não continuou, por quê? Porque os caras voltaram a brigar, e brigar de trocar porrada. O Slayer acabou porque o Tom Araya não suporta mais o Kerry King, né? Tanto que ele vendeu a parte do Slayer pro Kerry King. Os Ramones, por exemplo, terminaram... Cara, o caso dos Ramones, o Joey Ramone e o Johnny ficaram mais de 2 décadas sem se falar, né? Aquela história toda do Johnny ter casado com a namorada do Joey. Os caras trabalharam durante 20 anos sem se falar, cara. E muita gente, a maioria do público não sabia disso. Isso, evidentemente, sem contar um monte de trapaça, né? Que Milli Vanilli, CC Music Factory, que eram grupos que... se apresentavam com playback, quem gravava realmente não eram as pessoas que estavam na capa dos discos e nos videoclipes. O Michael Jackson, por exemplo, também se tornou o ápice desse tipo de ocultação da verdade, né? Até mesmo aquele disco póstumo dele, que foi lançado um ano e pouco depois da morte dele, foi lançado em dezembro de 2010, era um absurdo, assim, porque aquele disco, acho que era Michael que chamava, com canções inéditas, não foram cantadas pelo Michael Jackson, cara, e sim por um imitador do cara chamado Jason Malak. Então você pode apostar que esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro.
Pra você ter uma ideia, hoje tem banda de heavy metal, cara, que faz show em playback, cara. Você quer coisa mais herege do que isso? Então, meu amigo e minha amiga, você tem que saber o seguinte, cara, vale tudo na hora de esconder a verdade do público, né? Pô, você lembra dos anos 60 dos Monkees, né? Que os integrantes da banda, os caras foram um tremendo sucesso na TV nos anos 60, eles eram a resposta americana aos Beatles, né? Só que o que acontece? Os caras não tocaram uma única nota dos 4 primeiros discos que eles lançaram. Né? Vale contratar a garota pra gritar e fingir desmaio em shows, em aparições da TV, como fizeram os empresários do Frank Sinatra, do Elvis Presley, dos Beatles. Os caras contratavam garotos para ficar gritando o tempo todo e ficar desmaiando. Vale a pena esconder a verdade? Até mesmo no caso do John Lennon. O John Lennon gravou um disco inteiro de covers em 1975 chamado Rock and Roll. Disco bem legal. Só que foi escondido o fato de que ele gravou esse disco por causa de um acordo extrajudicial que ele fez para não ser acusado de plágio de Come Together. Exatamente. Foi feita uma acusação de que o John Lennon plagiou uma canção do Chuck Berry chamada You Can Catch Me para fazer Come Together. E para o John Lennon não enfrentar uma acusação de plágio no tribunal, no qual ele iria perder uma grana absurda, ele fechou um acordo, cara. Ele teve que gravar todas as músicas desse disco aqui de gente contratada da editora de um empresário muito poderoso na época chamado Morris Levy, que ele tinha uma editora responsável pelos direitos autorais de vários artistas. Então ele fechou esse acordo extrajudicial para gravar todas as músicas desse disco de artistas do escritório do Morris Levy. E ele inclusive regravou a música do Chuck Berry que ele tinha usado como fonte para fazer o Come Together, que é a You Can Catch Me. Tá aqui nesse disco. Vale esconder que o Leonard Cohen só voltou à carreira artística depois que em 94 ele tinha decidido que ele não ia gravar mais nada, que ele ia se afastar do show business. Ele raspou a cabeça, virou monge e se trancou num mosteiro em Los Angeles. Ele só voltou à carreira artística quando ele soube, cara, que ele estava falido, porque ele foi roubado pela assessora financeira dele, que também era amante do Leonard Cohen, por 17 anos. Ele foi roubado por essa mulher, cara, e fugiu na época com mais de 5 milhões de dólares que ele tinha guardado, cara, para funcionar como uma espécie de aposentadoria dele. Ela roubou essa grana do cara, o cara tava falido e ele foi obrigado a voltar a fazer turnês, né? E dizendo que ele voltou porque ele tava com saudade do público. Nada, cascata. Então, meu amigo e minha amiga, toda vez que você lê um comunicado de que um integrante da banda saiu por diferenças musicais, pode ter certeza que o cara ou ele foi despedido ou ele saiu porque ele estava com um problema de relacionamento muito sério dentro da banda e problema de grana, tá? Não seja ingênuo. Não acredite em comunicados oficiais de bandas, de artistas, dizendo que fulano vai sair em carreira solo porque por diferenças musicais. Não acredita em nada disso, tá? Os bastidores, a gente fala isso o tempo inteiro para vocês, mas eu quis usar esse exemplo do Kid de Abelha para mostrar para vocês que realmente nada é o que parece, tá? A saída do Nando Reis dos Titãs não foi uma saída amigável, a saída do Cazuza e de outros integrantes do Barão Vermelho não foi nada amigável. Então, meu amigo e minha amiga, tanto faz se é um artista, uma banda internacional, ou é um artista e uma banda aqui no Brasil. Nada do que é declarado publicamente é a verdade. Pois então, meu amigo e minha amiga, então você acabou de tomar contato com essa realidade, né? Não esquece de deixar aqui embaixo os seus comentários
aqui dizendo o que você pensa a respeito disso, quais foram as grandes surpresas que você teve ao confrontar a realidade do que foi publicado pelo seu ídolo e o que era realmente o que tinha acontecido, tá? Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais, e eu volto muito em breve aqui com mais um vídeo bacana para vocês, beleza? Então, um abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos.